Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Para se prevenir, lave sempre as mãos até a altura dos punhos com água e sabão ou use álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, nunca com as mãos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes limpos e ventilados. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite abraços, beijos e aperto de mãos. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure um posto de saúde. O governo de Sergipe adotou medidas para preservar você e sua família do coronavírus, restringindo a circulação de pessoas para diminuir a propagação do vírus. Foram fechadas escolas e faculdades, bares e restaurantes, shoppings, academias, proibiu-se eventos públicos e privados e o transporte público interestadual. Fechou o comércio de uma forma geral, mas ficam abertos os supermercados, açougues, padarias, postos de gasolina e farmácias. As repartições públicas estaduais estão com atendimento reduzido, à exceção dos serviços essenciais nas áreas de saúde e segurança. Se você tem mais de 60 anos, os cuidados precisam ser redobrados. Siga as orientações de higiene e, caso esteja com os sintomas, procure ajuda médica. Fique em casa. O enfrentamento do coronavírus é uma responsabilidade de todos. Governo de Sergipe. Presto bottega che lavo già presto. La 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 la. Fortunatissimo per verità. Fortunatissimo per verità. La 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 la. Figaro, 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 Figaro. Bem, pessoal, boa tarde para vocês aqui ao vivo. Tô aqui com um chat aqui ao vivo também. Nós temos um delay de uns 30 minutos, mas você está assistindo nossa aula ao vivo aqui. Deixa eu fechar essa porta. Pronto, o povo tá limpando aqui fora. Fechei essa porta aqui agora sim. Tá? Então, bem-vindos aqui à nossa aula de artes. Hoje nós vamos trabalhar os temas: o que é arte, né? Nós vamos trabalhar também o tema. Tá muito alto aí, se tiver alto me avise. Nós vamos trabalhar o que é arte, nós vamos trabalhar a pré-história da arte, nós vamos trabalhar a arte egípcia, que foram alguns temas que nós vimos no primeiro ano, mas serve para o segundo e serve também para o terceiro ano do ensino médio. Quero mandar um abraço forte aí para o João Vitor Mendes, a Alzira, né? Ágata, Micaela, né? E a turma que está, e Bruno Matos, a turma que está ouvindo, né, assistindo ao vivo a live. Tá? A turma que está assistindo a live. Bem, vamos lá então, vamos ao que nos interessa. Estamos com as apostilas
que está lá disponível no como é que chama? A apostila que está disponível no site de vocês, no Google Classroom, e a gente começa a aula agora, tá? Vamos começar aí com artes, a nossa apostila de arte. Nós vamos falar, primeira coisa, né, para você que está em quarentena assistindo nossa aula, primeira coisa, né, o que é arte, né? O que é arte para vocês? Vamos lá, eu quero ver aqui na interatividade o que é arte para vocês. Estou vendo aqui alguns respondendo. Vamos lá, o que é arte para vocês? Ninguém respondeu até agora, estou aguardando. Miguel só botou 2 olhos enormes aqui, Miguel. O que é arte para vocês? Obrigado pelos corações, obrigado pelo like, tá? Obrigado. Ninguém falou que é arte? Então, arte vai ser toda a expressão de que, pessoal, que eu já falei para vocês? Toda expressão humana, né? Toda forma do ser humano se expressar é arte, seja na dança, seja na música, seja na pintura, tá? É sempre arte, tá certo? Aí o João Vitor fala que, para mim, são vários modos de se expressar, né? João Vitor falou aqui, para mim, são vários modos de se expressar, muito bem, né? Eu não vou poder botar aqui na tela porque esse broadcast aqui tá dando uma travadazinha básica, né? Não sei porquê tá dando essa travadazinha básica, mas tudo bem, então eu não vou ficar futucando para não travar a conexão de vocês. Então, são as emoções. A Agatha falou, Alessandro falou que está esperando. Vamos lá, então, toda expressão de forma, toda forma de expressão humana, tá certo? Então a gente vai trabalhar com a primeira parte, que é a estética, né? A arte humana ligada à estética e à comunicação. A estética é a questão do belo, o belo subjetivo também, né? Por assim dizer, o belo subjetivo, por assim dizer. Matheus, por que o belo subjetivo? Porque o que é belo para mim não pode ser belo para você. Essa pintura aqui, feita por artista sergipano chamado Nailton, né? Pode ser belo para você, mas não pode ser belo para outras pessoas. Deixa eu puxar aqui a pintura. Olha só a pintura, tá? Para alguns de vocês pode ser belo, para outros não, tá? Então tá aí. Para uns pode ser belo, para outros não. Então, belo é bem subjetivo. E comunicativo porque as expressões artísticas geralmente tendem a trazer uma emoção, um sentimento, a comunicar alguma coisa, a falar algo. A gente vê aqui, né? Aqui é uma ponte, né? Que é uma representação artística da Ponte Aracaju Barra, tá certo? Outra coisa são as variedades das linguagens. Nós temos a arquitetura, o desenho também, nós temos a escultura, a pintura, a escrita, a música, né? Ah, Matheus, então literatura é uma forma de expressão artística? Sim, literatura é uma forma de expressão artística, tá? Literatura é uma forma de expressão artística, a dança também, o cinema também, o teatro também, tá certo? E os processos criativos é o que nos norteia, né? Para produzirmos a arte, né? A percepção de mundo, aquilo que eu vejo, o mundo que eu vejo, né? Eu vejo uma árvore e eu quero expressar essa árvore de uma forma realista, então vou expressar como se fosse uma fotografia. Ah, não, eu quero trabalhar com essa fotografia, essa árvore de uma forma que eu trabalhe com a fotografia. Então eu posso fazer alguns efeitos, manusear, manipular, né? Eu posso transmitir as minhas emoções, as minhas ideias, como tem dizido aí na apostila, as minhas emoções, as minhas ideias. Eu posso transmitir, tá? Deixa eu botar aqui a apostila que não tá ao vivo, que eu tô com outro link. Pronto, agora sim. Vamos tá aqui. É aqui, ó. Aqui. Aqui é tudo virtual, então eu fico confundindo as telas aqui. Então, as minhas emoções e as minhas ideias, né? E o significado único e diferente do que é arte. O que é arte? Tá?
eu fico pensando o que é arte. Muita gente vai, ô Jadson, meu coordenador, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, pela sintonia. Já temos 14 views, estou acompanhando aqui pelo streaming, pelo programa de streaming, né? Que é esse programa que tira devagar para não dar um pau no computador. O computador tá puxando pra caramba, ó. É esse aqui que controla tudo, e aqui eu tenho meu retorno. E eu vejo vocês aqui pelo celular, porque senão pode bloquear o computador aqui, porque puxa muito internet e é muito complexo esse programa, tá? Isso aqui é para live de televisão mesmo, desse programa, mas tudo bem, vamos lá. Então, voltando, então, o significado único e diferente da arte. Então, para mim, isso aqui, olha que bacana, ó. Para mim, isso aqui é uma ponte. Isso aqui eu vejo o que nele? Vamos lá. Eu estou vendo o que aqui? Vamos lá. O pôr do sol ou o nascer do sol. O que é que o artista quis mostrar nessa obra de arte? Não sei. Pode ser um pôr do sol, pode ser um nascer do sol, tá? Então é um significado único para mim, é subjetivo, tá? Então ele é bem relativo. Aqui parou, não, parou, acho que foi a internet, porque aqui tá normal, não estou perdendo nenhum frame, tá? Então vamos continuar aqui. Deixa eu ver se entrou nos grupos aqui. O pessoal dos grupos está comentando alguma coisa. Pronto, tem muita gente me adicionando no Face, mas eu não vou poder adicionar você agora não, meu amor. Depois eu falo com vocês. Não? Bem, vamos lá então. Alguma dúvida até aí, pessoal? Daqui a pouco entre o que é arte e depois pré-história da arte, a gente vai ver a arte egípcia. Eu vou dar um intervalo de 2 minutos para beber uma águazinha, né? Tomar um refrigerante, alguma coisa, e ao toalete, depois a gente volta, tá? Então eu tenho que ver que é a porta da minha casa, é que eu tenho que olhar lá para cima, para dizer que eu estou olhando para cá, é tudo bem virtual. Vamos lá então! Então vamos começar com a pré-história da arte. Eu vou trazer imagens que ilustrem, fica melhor a gente entender o que é pré-história da arte, tá? Então, a pré-história da arte, isso aqui é um slide que está no Tribunal de Justiça, num curso do Tribunal de Justiça, né, muito bacana, depois eu passo o link para vocês, né? O Brasil tem muita coisa bacana, né? TV Senado, essa galera tem umas coisas bacanas em relação à arte e tecnologia, esse vai. Não, Janice, um cheiro para você que está falando comigo aqui, mas eu não posso responder agora, estou em aula, tá? Olha aqui, ó. Um trabalhador limpando as pinturas rupestres, tá? Foi feito em Londres em 2008. Então, olhe só ele limpando as pinturas rupestres. Isso é de verdade? Não, isso é um grafite. A gente vê pela forma aqui, isso é um grafite, tá? Não é pichação, é grafite. Mas ele limpando as obras de arte, que não deixa de ser uma arte. Claro que ninguém vai fazer uma loucura dessa, mas que não deixa de ser uma arte, ele sendo representado, tá? Então, qual a funcionalidade da arte? Aqui nós temos a Vênus de Willendorf, que a gente fica brincando que é a gordinha pré-história, né? Ela tem 11 centímetros de altura, pequenininha, né? A gente vai ver daqui a pouco, né? Então, assim, é improvável que compreendamos a arte do passado se desconhecermos os propósitos que ela tinha que servir. Então, porque a gente estuda a pré-história da arte, não é porque é bonito não, somente não, porque é muito bonito, né? Mas é porque a gente tem que entender os povos daquela época, a gente não tem nenhum registro. Qual é a diferença de pré-história para história? Pré-história é aquilo que ocorre antes da história. Ah, Matheus, eu sei disso. Claro, você sabe. Agora, sabe por quê? Sabe por que é pré-história? Porque pré-história vem antes da escrita. Então, antes da escrita, o ser humano não registrava as coisas de forma escrita, não tinha uma tradução, não tinha como entender, tá? Então, como se não tinha como entender, não tinha como entender aquilo que eles falavam, não tinha uma forma de escrita para decodificar, né? Como Chapolin decifrou a pedra Roseta lá no Egito e decifrou os hieroglíferos, né? Acho que deu a embolar agora na hora de falar. Então, a única forma que nós temos de entender estes povos aqui, né, esta época daqui, é justamente analisando as obras de arte, analisando o cotidiano deles, porque eles mostravam a arte de forma naturalista, mostrava o cotidiano deles, tá? Eita, olha ela aqui, ó. Você tira dando um zoom. Ela é muito pequenininha mesmo, tá? Ela é muito pequenininha mesmo. São
11, ó, 11 centímetros. 11 centímetros é o que, Jesus? Isso aqui, mais ou menos, né? 11 centímetros. Então não é muito grande, tá certo? Vamos voltar lá para a nossa tela. Então não é muito grande, é bem pequenininho mesmo, tá? Essa buchudinha é feita de quê? Sim, essa buchudinha é talhada em pedra, Jadson. Essa buchudinha é talhada em pedra, são 11 centímetros. E como eu já falei em aula para vocês, o que significa a Vênus de Willendorf? Seios volumosos, seios fartos, a cintura, né? A gente vê a cintura, vê as nádegas grandes. Isso significava o que, pessoal, que eu já falei para vocês? Isso significava a fertilidade. Isso mesmo, a fertilidade. Buchudinha. Depois daqui eu vou liberar a avaliação de vocês, tá? Isso mesmo. Não se preocupe com a avaliação, se preocupe com a aula. É mais importante, tá? Então, aqui nós temos uma pintura da caverna de Lascaux, na França, de 15.000 a 10.000 anos antes de Cristo, né? E aí você vê a dinamicidade da imagem, né? Você vê o que aí? Um cavalo, outro cavalo, né? Você vê aqui, ó, um bisão. Aqui é como se fosse um cavalo, um cachorro, né? Creio eu que seja algum lobo, algum cachorro. Tá parecendo mais um cavalo, mas enfim, pelo tamanho do bisão, ó, que é essa estrutura toda completa aqui, ó, o bisão, tá? Nós temos um cavalo aqui, a gente pode deduzir isso, tá? Vamos lá voltar para a apostila principal, para ver se a gente já contemplou o tópico. Então, talhados em pedra, muito bem. Decoração de objetos e adornos, isso porque a arte ela vai se dividir em duas partes na pré-história: Paleolítico Superior e Neolítico. Tem algumas pessoas que trabalham com a idade dos metais, mas a idade dos metais é uma consequência para mim do Neolítico, tá? É quando o ser humano ele já trabalha com os metais, esse vai, e a gente já está no período de transição para a história, tá? Se não houvesse Neolítico, claro que a idade dos metais não existia nem querendo, tá? Então a estátua feminina, né, e a questão dos animais, os adornos, tá? A necessidade espiritual é o que eu vou mostrar agora, que eu já falei em sala de aula para vocês. A necessidade espiritual. Mateus, o que vem a ser essa necessidade espiritual? Olha só, muitos dos artistas pré-históricos, né? Artistas não, muitos dos homens pré-históricos, eles tinham uma idade muito baixa, 15 anos, 16, 18. A expectativa de vida era muito baixa. Por quê? Porque eles morriam cedo, não tinha saneamento, não tinha nada. Eles moravam nas cavernas, eram como se fossem animais mesmo, né? Estavam aí no mundo enfrentando as intempéries do mundo, tá? Então, eles começaram a fazer desenhos, né? A fazer pinturas como se fosse para agradar os deuses, alguém maior, tá? Eles imaginavam que essas pinturas, como diz aqui em cima, ó, elas poderiam exercer poder sobre sua presa através da imagem, ou seja, eu ia agradar alguém superior, e aí eu ia poder exercer esse poder sobre ela. Então, se eu desenhasse que eu estaria caçando, claro que eu iria ter uma boa caça, tá? Deixa eu passar algumas coisas aqui. Ele fala sobre simbologia. Esse slide é bem bacana, mas eu não vou trabalhar com ele a fundo não, tá? Vou trabalhar com os tópicos que a gente tem, né? Vamos lá. Os tópicos que a gente tem, porque esse slide é muito aprofundado, é uma apostila de artes mais para nível superior. Vou trabalhar com o que a gente tem aqui. Então, esse resultado de necessidade espiritual já começa no Paleolítico Superior, né? E os temas dos elementos são o próprio meio ambiente, ou seja, é o ambiente que eles viviam. Não tem para onde correr, é o ambiente que eles viviam, né? Ocorreu isso aonde? Na África, Ásia e Europa. Tanto que a gente tem Altamira na Espanha, Lascaux na França, né? E outros sítios arqueológicos, os sítios pré-históricos. Aqui no Brasil nós temos também, que agora deu um branco, no Brasil nós temos, eita, tá vindo o nome que tá fugindo,
Arte de Santarém. Pronto. A arte do sítio arqueológico de Santarém. Tá certo? Então aqui nós temos o uso da cor vermelha. Essas cores, pessoal, eles adquiriam... Essa atividade é para todas as turmas. Essas cores eles adquiriam através das próprias folhas, né? Sangue de animais, né? Era um misto. Não existia, eu vou comprar uma paleta de cores para desenhar aqui, eu vou comprar uma tintazinha. Não existia. Não existia. A tinta vai surgir um pouco depois, tá? Lá para a parte da arte egípcia, ele começa a trabalhar com a tinta, e as tintas ganham significado na arte egípcia. A gente vai ver isso mais tarde, né? As tintas ganham significado na arte egípcia, né? O preto, que é a morte, o azul, que é o céu, o Nilo, a gente vai ver isso mais tarde, tá? Dúvida, pessoal, até aqui? Estética naturalista. Por que, Mateus, naturalista? Claro, ele representava aquilo que ele via, né? O ser humano estava desenhando aquilo que ele via. A sua mão. Dizem que essas mãos, que são as famosas mãos em negativo, né? Dizem que essa famosa mão em negativo, que eles pintavam as mãos, deixavam lá o contorno aqui das mãos, dá pra ver, ó, o contorno das mãos, né? Era para dizer assim, ó, quantas pessoas passaram por aqui, né? Ou quantas pessoas não passaram por aqui. Às vezes para indicar direção, né? Direção, para guiar as outras caravanas que vinham depois, né? Eles poderiam mandar os caçadores na frente para ver se estava o território ok, e as famílias vinham depois, eles indicavam a direção e quem passou por ali, né? Já seria mais uma coisa mais tribal, tá? Uma visão mais tribal, uma estética mais tribal. Vamos lá. Aqui as comparações das artes, né? A arte neolítica, a arte egípcia, nós temos a arte, né, do Renascimento, mas isso agora, nesse momento, nós não vamos trabalhar com isso, tá? A arte do Neolítico é a arte da pedra polida, né? Esse resumo que nós temos aqui vocês podem encontrar no site Estude, S-T-O-D-I. Eu peguei lá o resumo, que é um resumo público, né? E é muito bom o estudo, o site é muito bom e tem muitas questões. Algumas questões é do Estude, algumas outras questões eu peguei de alguns vestibulares, tá? Então sempre busquem site para vocês. Como é o nome daquilo? Buscar informações. É sempre bom. Nessa quarentena a gente fica meio alienado, né? Mas é bom sempre estudar, tá? E as aulas, como falei, né, para os professores, coordenação, para vocês, é um complemento daquele material que eu trouxe, que é esse material aqui e mais as questões. Então é só um reforço sobre o assunto, tá? Então no Neolítico, que ocorre de 10.000 a.C. a 5.000 a.C., nós temos o início da Revolução Neolítica. O que é esse início da Revolução Neolítica? Vamos falar um pouco do Neolítico agora para vocês. Vamos lá então. Então assim, o ser humano ele era nômade. Depois ele fica, gordinho, porque está sedentário. Ou seja, ele deixa de ficar, né, procurando animais, caçando animais, né, em cavernas, e começa a criar, né, os dômenes, né, começa a criar suas primeiras estruturas de moradia e habitação. Não é Minha Casa Minha Vida, tá? Pelo amor de Deus. Na habitação, né, locais onde eles não pudessem ficar se deslocando. Aí entram as mulheres ficavam tomando conta dos filhotes em casa, né, e as mulheres acabam descobrindo a agricultura, né, a agricultura. Ela descobriu o ciclo, né, como ela tomava conta da cria e o homem ia para caça, ela começou a descobrir o ciclo da renovação, ou seja, o ciclo quando eu plantava, né, eu botava água, né, eu adubava, por enquanto não era um adubo mesmo não, né, tanto que quando a Mesopotâmia, a gente vai ver os mesopotâmicos, né, eles moram ali na crescente fértil entre o rio Tigres e Eufrates. Então o rio Tigres e Eufrates, ele enchia, transbordava um pouquinho, dava aquela enchente, né, não é a enchente que a gente vê aqui no Brasil, Deus me livre, dava uma enchente. Quando o rio recuava, a terra ficava úmida, cheia de humus, né, que é um adubo natural, né? E aí acontecia, o pessoal plantava, e tudo que na terra se planta dá, né? Eu acho que o pessoal católico falou, tudo que dá a terra se planta, lá no céu se ouve. Não, tá? O que você planta na terra, né, adubada com humus, ela nasce. Eu estou aqui com o meu jardim aqui. O meu jardim estava todo esturricado, né? Ele foi
um processo natural. Foi aguado, né? Passou, a gente botou só um adubo mesmo, simplesinho, e agora ele está horrivelmente cheio. Está grande demais a questão da grama, né? Não é nem grama, tá virando a selva aqui, tá? Então começa-se a mudar, né? Eu não vou ter mais que caçar animais ferozes, arriscar minha vida. Com isso a expectativa de vida aumenta também. Então o que acontece, Mateus? Me diga o que acontece. O que acontece é isso aqui. Acontece que começa a existir a agricultura, tá? Aqui, ó, a agricultura. Começa-se a ter a domesticação de animais, ou seja, eu não preciso correr atrás do animal, eu posso trazer o animal para mim, né? E é onde surgem os amigos do homem, né? Que é o gato, os animais que viram pets e os animais que a gente come, né? Que é a vaca, que é o porco, carne de porco, a galinha, né? Pelo amor de Deus, só não vou comer animais exóticos aí, quem viu o coronavírus, o que é que deu, né? Então, pelo amor de Deus, nada de barato, essas coisas não. Por favor, só se for vegano, melhor ainda, tá? E começa também as ideias de cidades. Por quê? Porque as pessoas vão estar morando perto dos rios. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Vamos lá. Tem pintura rupestre, mas se eu não me engano aqui na arte egípcia, eu vou logo não adiantar, mas aqui mostrar. Eles começam a morar perto dos rios aqui, ó. Rio Tigre e Eufrates, ó. Olha o Egito aqui, ó. Surge no rio. Olha a crescente fértil aqui, ó. É o espaço onde surge a Mesopotâmia, que não foi uma cidade, foi um conglomerado de povos, né, babilônicos, persas e por aí se vai. E o Egito, que surge o império, um dos primeiros impérios antigos, tá? Então eles ficavam à beira-rio justamente por isso. E aí surgem as cidades. No primeiro momento em pequenos grupos, depois que é escrita e gera o comércio, e aí se vai todo um processo, não é uma coisa da noite para o dia. Veja aqui rapidinho, deixa eu dar uma repuxada. Veja que do Paleolítico, que demorou de 40 mil a 8 mil anos antes de Cristo, o Neolítico já dura o quê? 5 mil anos, de mais ou menos 10 mil anos até 5 mil anos. A revolução que nós temos da internet, para quem nasceu no ano 2000, né, ela começa no ano 2000 e na realidade nós estamos em 2020, 20 anos nós tivemos um boom, né, da internet. A internet que era de escada 56 kbps, nós temos agora a internet como a minha, que é de 50 MB, e já tive de 240, então, né, a revolução que nós temos na tecnologia. A TV que sai de analógico vai para digital, então note que cada vez mais o tempo diminui e as mudanças tecnológicas vão aumentando. Tecnologia não é somente um mouse sem fio, por exemplo. Não. Ou um mouse com fio. Aqui é mais tecnológico, menos tecnológico. O mouse com fio aqui está enganchado. Eita Jesus! O mouse com fio. Não é isso. Tecnologia não. Tecnologia é tudo que se inventa como uma peça, né, para ajudar o ser humano a viver. Por exemplo, como diz Marshall McLuhan, né, os objetos são extensão do corpo humano, né, extensão do corpo humano, das necessidades humanas. Eu, por exemplo, eu estou vendo nada agora. Eu, por exemplo, se estivesse na natureza, segundo Marshall McLuhan, ele fala o seguinte: como as peças, tudo que o ser humano cria são próteses, ou seja, são extensão do ser humano. Então, eu, no caso, na natureza, também puxando Domenico De Masi, né, que é um sociólogo italiano, ele vai falar o quê? Que eu poderia ser muito facilmente abatido, porque eu não ia ver, se eu tivesse como animal, né, na época da pré-história, né, um ser humano estivesse caçando, não ia enxergar algum animal feroz que pudesse me atacar, então eu ia poder morrer de algum jeito, né? E isso aqui é uma extensão, então ele é um suporte que me ajuda a enxergar, como o mouse é um suporte que me ajuda a mexer na tela. Como, por exemplo, essa live stream é um suporte, é uma ferramenta que eu me projeto através da internet, e através da internet eu posso chegar ao alcance de vocês. Então a gente está separado geograficamente, que é a base do EAD, né? É a base da educação à distância, né? Mas não está ocorrendo educação à distância nesse momento, aqui é só online, mas a base é essa. Nós estamos separados pelo tempo e pelo espaço. Aqui não, aqui nós não estamos separados pelo tempo, aqui é uma live stream. Então é uma aula extra. Então
a gente está separado somente pelo espaço, mas pelo tempo não. A gente está tendo aula ao vivo aqui, está se comunicando e interagindo. Estou acompanhando vocês aqui falando, tá? Voltando, nós temos a produção das cerâmicas. Então, a cerâmica, ela vai ter uma utilidade. Não vai ser porque é bonito, não vai ser porque é bela, mas ela vai ter utilidade. Primeiramente, né, ela vem com a ideia de urnas mortuárias. Primeiramente, ela vem com a ideia de urnas mortuárias, né? E aí começa aquela decoração e começa as primeiras ideias do ser humano, que o ser humano tem, que existe algo ou alguém superior, né? Então, por isso que tem que guardar, eu tenho que enterrar meus mortos, tá? Aí vem a produção de fiação tecelagem, o ser humano começa a produzir suas vestimentas, que não é, né? Que não é a questão só de cobrir o nu, que o ser humano se descobre nu, e aí a gente puxa na Bíblia Adão e Eva, né? Pecado original, e ele descobriu que estava nu, e aquela loucura toda, estamos pelados, Deus aparece e tal, né? Mas não é só isso na história, né? Puxando agora para o lado do contexto histórico, né? O ser humano vê a sua nudez e se cobre, também serve para, a roupa serve para proteger e aquecer, várias funções, né? Nós temos roupas, nós temos casacos, cada um com sua função, né? A arquitetura, madeiras, tijolos e pedras, né? Ele já começa a trabalhar com alguns subsídios para começar a erguer. Vocês vão ver que as pirâmides do Egito, por exemplo, é toda feita de pedra, sem argila, argamassa, nem nada, né? Pelo amor de Deus, né? A religiosidade e o culto fúnebre, como eu já falei, as urnas mortuárias, então vou ter culto fúnebre, né? E a arqueologia, ela vai revelar o naturalismo que eu já falei, né? E o realismo, que aí já eu parti para abstração, né? Eu não vou representar somente os animais, eu vou representar os animais e também a minha visão subjetiva deles. Então, um cavalo agora no Neolítico, ela não vai se desenhar da mesma forma do que um cavalo no Paleolítico. O cavalo no Neolítico, ele tem deixa eu ver se eu tenho aqui uma imagem. Ele tem uma suavidade maior, né? Ele tem uma suavidade maior, tá? Olha só, o bisão. Então, os animais mais temidos, eles vão representar com muito mais, ó, o leão, com muito mais força, muito mais aqui do Paleolítico, muito mais força, muito mais ferocidade. Já a questão dos animais menos temidos, não. Eles vão representar de uma forma mais singela, com unhas mais simples, tá? E também por aí se vai, tá? Estou acompanhando vocês aqui. Opa, Jadiel, Jean, todo mundo seja bem-vindo. Vamos lá então, continuando, tá? Vamos puxar agora os slides para a gente poder ver. Olha só, mulher cavada na rocha, né? De 25 a 20 mil anos antes de Cristo, né? Aí lá no Neolítico nós temos a questão dos animais que nos amam muito. A gente vai trazer, isso aqui era animal feroz, que mordia a gente e que corria atrás da gente, que bagulhava a gente. Só que agora os animais ferozes, eles vão ser domesticados, né? Aqui está domesticado, tá lindo, mamãe. Vai pra lá. Aí tem outro animal feroz domesticado também aqui, ó. Vai pra lá também. Eu estou dando aula, depois eu brinco com vocês, tá? Olha só, a visão do bisão. Isso aqui é uma escultura, tá? Cavado em rocha, tá? Desse daí, cavado em rocha, né? Feito em alto relevo. Olha as primeiras ideias de Menírides, que vão dar a ideia também de como fazer as casas, né? Aqui já é do Neolítico. Olha só os Menírides. Aos dômens, para quem não sabe o que é um dômen, isso aqui era uma residência. Na Jazia de Brito Cortês, 847, bloco Eclipse, apartamento 07, aí como é. Tá certo? São os dômens. Então o ser humano não precisava mais procurar uma caverna, ele já tinha, né, a sua estrutura para ficar abrigado, alojado, né,
Claro, não é aquela coisa confortável como nós temos no apartamento de hoje, com esse sofá maravilhoso, que eu me jogo, eu me deito. Não, né? Pelo amor de Deus, mas a ideia de proteção já tinha. Nós temos a ideia de proteção. Tá? A outra aqui também. Aqui já é uma parte ritualística, né? O Stonehenge na Inglaterra. A parte ritualística. Tá? Eita, tá abrindo aqui o Chrome. Tá? Então a parte ritualística. Vamos ver aqui o que mais. Cadê descarregar aqui o talento? Agora sim, ó, o Stonehenge, né? Vamos lá. Nugari. Agora sim, olha só o Nugari. Matheus, o que você quer falar com o Nugari? Nugari nós temos a estrutura já fechada. Era isso que eu estava procurando aqui, que eu estou aqui no preview, procurando antes de mandar para vocês. Olha aqui o Nugari. Tem perguntas aqui? Tem, Jadson. Quem foi Menírides? Não é quem foi Menírides, é o que foi Menírides, né? É o que foi Menírides. Tá? Se existiu alguém com o nome de Menírides, com todo respeito, eu desconheço, tá? Menírides, no caso, seria um plural de menir, né? Deixa eu voltar aqui, cadê? Deixa eu procurar no meu sistema. Pronto, tá? Menires é o plural, né? De menir, né? Que é como se fosse uma pedra-fita. Uma pedra-fita como se fosse uma pedra enfincada no chão, né? Uma pedra enfincada no chão. E daí eles constroem através dos menires e aquela parte de cima que a gente fecha, né, ele já faz o domen, né? Que é essa parte aqui, ó, são dois menires e o domen aqui em cima fechando, já dando a ideia, né, da própria estrutura do domen, tá? Menires com teto formam um domen, tá? O menino, no caso, é esse monumento pré-histórico. Você veja que... Cadê Jadson? Deixa eu procurar aqui no meu sistema. Onde é que a gente estava? Aqui, pronto. Nós temos aqui vários menires, ó, em pé, que formam a estrutura do Stonehenge. Tá? Muito bem, um monumento pré-histórico, sim, mas ele vai ter uma utilidade. Nesse caso, o Ágata, os menires, ele vai ter uma questão voltada para a religiosidade. O Stonehenge nada menos é, segundo alguns estudiosos, né, que um círculo onde eles faziam culto a os deuses, né? Que deuses são esses? Nós não temos tanta ideia, né? Mas esses deuses seriam para eles forças maiores da natureza. O que nós temos aqui no Brasil? Nós temos quem? Tupã, né? Nós temos... Agora deu um branco agora o nome dos outros deuses que nós temos, que representa o Sol. O Tupã, que representa o Sol. Tem o que representa a Lua. A mesma coisa seria para eles, né? Seriam ideias de deuses. E aí a gente vai ver isso mais concreto lá na arte egípcia. Tá certo? Dúvida? Então, pode perguntar. Eu tô aqui, olhando aqui. Vai ser liberado no YouTube, sim. Vai ser liberado no YouTube. Sim. Então, voltando. Então, os menires alinhados aqui com a ideia dos domens, vamos ter os cromeleques, né? Os cromelec, que é aquela ideia do arranjo de menires, tá? Do arranjo de menires. Nós temos vários tipos de cromelec. Nós temos cromeleques duplos, em retângulo, em elipse, simples, né? Nós temos menires isolados, menires em ilhas. Nós temos várias formações, tá, pré-históricas, muito bem pontuado. Deixa eu procurar aqui, esse aqui, Jesus, já chegou, pronto. É que na minha tela tem um delay aqui. Nugari,
Então o lugar ele já vai ser a questão da própria casa em si, né? O lugar ele vai ser a questão da própria casa em si, que isso vai dar uma ideia do nurag, no caso. Ele vai dar a ideia da questão das pirâmides, né? Nós temos uma entrada aqui. Deixa eu deixar mais claro aqui para vocês. Nós vamos ter uma entrada aqui. Cadê Jesus? Pronto, deixa eu deixar mais amplo para vocês aqui. Nós vamos ter uma entrada aqui. Deixa eu ver se consigo maximizar a tela. Pronto, agora foi. Nós vamos ter uma entrada. Deixa eu dar um zoom. Ó. Nós vamos ter uma entrada. E nós vamos ter blocos. Tá? Blocos que não são formados por concreto. Não tem concreto, não tem argamassa. Tá? São blocos empilhados. Tá certo? Deixa eu botar aqui no formato que estava para poder sair da tela e a gente poder voltar a live como estava. Pronto, agora eu posso voltar o nurag. Dúvida pessoal até aí? Tá? Não? Posso passar? Vamos passar, vamos ver mais. Arte pré-histórica no Brasil, que isso aí geralmente a gente trabalha no terceiro ano, né? Mas nós temos a pintura da pedra furada, nós temos, né? Deixa eu ver se eu encontro o que eu quero, Jesus. Não tem a caverna, a arte de Santarém total aqui não. Só tem algumas. Deixa eu ver se eu encontro aqui no Google. Arte de Santarém. Só já para dar um norte para vocês, que é bem bacana a arte de Santarém. E cai no vestibular de vocês. Pronto. Deixa eu ver se eu jogo aqui. Pronto. Aqui, ó. A arte de Santarém a gente vai trabalhar com a questão da parte indígena, da pré-história da arte no Brasil, só que voltado para a pré-história indígena, né? Nós temos aí na América Latina, nós temos os povos, os astecas, os incas, os maias. Aqui no Brasil nós temos os tupis, guaranis, tapuias, gês. Nós temos esses povos e nós temos essas artes feitas, né? Como por exemplo aqui, ó, cerâmica Tapajó, que não dá para visualizar perfeito. Deixa eu ver se consigo copiar o endereço de imagem e passar para vocês aqui, para vocês poderem ver melhor. É porque estão perguntando aqui. Pronto, olha que bacana, ó. Ela parece como se fosse um suporte, né? Um suporte para algo ou alguma coisa, né? Não chega a ser uma urna mortuária. Aqui, ó, Santarém, tá? Que é o mesmo desse aqui, ó. Pronto, deu para enxergar melhor aqui, só que você está com um gráfico um pouquinho ruim, né? Aqui, ó, é um vaso da cultura. Nós temos algumas urnas mortuárias, né? Tá? Só que não está aparecendo aqui. Aqui a cerâmica marajoara. Deixa eu ver se consigo abrir. Aqui está muito lento a internet, eu estou transmitindo. Pronto. Eita, aqui está demorando a carregar. Olha aqui, ó. Tá? A ideia também de urnas mortuárias, onde ficavam alguns corpos, tá? A ideia também da própria da questão da representação do ser humano, né? Nós temos como é o nome dela que você agora? Vênus de Lendolf, tá? Nós também temos aqui, né, a representação no Brasil. Tá? Na arqueologia brasileira. Beleza? Bem, pessoal, isso aqui não estava no script. Eu não preparei slide, por isso que eu fiquei meio assim.
Não tinha preparado slide nem nada, apenas preparei essa parte aqui, que é o que eu quero discutir com vocês. E a gente vai para o intervalo para a gente voltar daqui a pouquinho com a arte egípcia. Vou beber uma aguinha, garganta tá seca. Daqui a pouco a gente volta, são 2 minutos de intervalo. Não sai daí, tá? Que daqui a pouco a gente volta. Essa aqui é a nossa aula. Senta-se nessa aqui, Paulo Mendonça, fazendo diferente, chegando mais perto de você. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Antes de compartilhar mensagens de saúde, confirme se elas são verdadeiras no canal de WhatsApp Saúde Sem Fake News. Siga as orientações do Ministério da Saúde pelo site saude.gov.br/coronavírus. O governo do Sergipe adotou medidas para preservar você e sua família do coronavírus, restringindo a circulação de pessoas para diminuir a propagação do vírus. Foram fechadas escolas e faculdades, bares e restaurantes, shoppings, academias, proibiu-se eventos públicos e privados e o transporte público interestadual. Fechou o comércio de uma forma geral, mas ficam abertos supermercados, açougues, padarias, postos de gasolina e farmácias. As repartições públicas estaduais estão com atendimento reduzido, à exceção dos serviços essenciais nas áreas de saúde e segurança. Se você tem mais de 60 anos, os cuidados precisam ser redobrados. Siga as orientações de higiene e, caso esteja com sintomas, procure ajuda médica. Fique em casa. O enfrentamento do coronavírus é uma responsabilidade de todos. Governo de Sergipe. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Para se prevenir, lave sempre as mãos até a altura dos punhos com água e sabão ou use álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, nunca com as mãos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes limpos e ventilados. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite abraços, beijos e aperto de mãos. Caso apresente sintomas, ligue 136 ou procure um posto de saúde. Coronavírus. Atenção, se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Opa, estamos de volta agora com a arte egípcia, que nós vamos começar a trabalhar aqui com vocês. Peço a gentileza a vocês e peço encarecidamente, quem está mandando mensagem, daqui a pouco eu vou responder a mensagem de todo mundo. Acho que eu falei até errado aqui, mas tudo bem. Todo mundo, tá? O pessoal aí que saiu aí, por favor, não saia não, porque é um intervalo apenas de 2 minutos, é só para beber uma água rápida, jogo rápido, tá? Não vai sair pensando que a aula acabou não, que a gente tem a parte egípcia para ver, até porque é um dos conteúdos, meu filho, Michael Jackson, vai para lá, até um dos conteúdos que vai cair na atividade. Então vamos lá pegar a parte egípcia, agora comigo. Vamos lá, push live, vem. Então, vamos começar com a parte egípcia, que nós trabalhamos. Deixa eu fechar essa aqui. Eita, fechar essa aqui. Pronto. Então o Egito ele vai crescer, ele vai nascer nessa crescente fértil, tá? Nós temos o Baixo Egito e o Alto Egito. Isso aí é mais na questão da parte histórica, né? Para a gente saber o que é Baixo Egito, Alto Egito e assim vai. A estrutura social, nós temos a divisão de castas, que também é parte de história, mas vou comentar com vocês, que é o faraó e sua família, depois os sacerdotes e os escribas, depois os soldados, né, os artífices, né? Nós temos os camponeses e os escravos. Os escravos estavam bem marginalizados, né, nessa pirâmide, tá? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, é que o faraó, ele é visto como a representação de Deus, do Deus na Terra, tá? O faraó, ele na hora que a gente acabar. O faraó é a representação de Deus aqui na Terra, tá certo?
Então, veja isso com muito cuidado, que vai ser uma das questões de vocês que vocês vão estudar. Nós temos alguns deuses, né? Os principais: Osíris, Íris, Horus, Thoth, Ra, Set, Amun. Tem uns que não estou nem enxergando daqui, meu Jesus Cristo. Tá, Thor, Sekhmet, Anubis e Maat, tá? Para ler alguns aqui é porque o monitor está muito pequenininho as letras para mim, tá? Vamos pegar a questão das crescentes férteis, né? Que eu expliquei para você. Deixa eu dar um zoom aqui. Será que eu consigo dar um zoom comigo aqui na tela? Será que dá para enxergar? Dá, tranquilo. Dá para enxergar comigo aqui na tela? Dá, né? Vamos lá. Olha só, é mais ou menos isso. O rio, ele enche, tá? Ele, quando enche, ele vai ter estação de sementeiras. Ou seja, essa parte aqui do lado, que eu estou querendo mostrar aqui apontando, é porque eu estou apontando um pouco o meu monitor. Essa parte aqui do lado é a parte que eu falei para você que fica cheia de humus, tá? E aí onde ele começa a plantar, a semear. E depois a colheita, que quando o rio está mais baixo, e depois o rio vai subir. Não tem por que plantar com o rio subindo. Então ele sabe quando é que o rio vai subir, então ele já faz a colheita e teria esse estoque de alimento. Eita, meu Deus. Vamos voltar aqui para o slide normal. Pronto. Tá? A arte egípcia era bem bacana, era muito bonita, ela tinha a questão de alguns detalhes, representações, mas o objetivo da arte egípcia nunca foi esse. O objetivo principal da arte egípcia não é esse, não é representar a natureza, não. Isso é mais decorativo, tá? A arte egípcia tem essa questão aqui, ó. A questão fundamental era criar uma imagem real das coisas, né? E captar essa essência da eternidade. Então existiam algumas convenções na arte egípcia. Isso aqui eu já expliquei. Então, a primeira característica, que é na prova do resumão aí que eu fiz, né, é a religiosidade e a política. Daqui a pouco, João Vitor, responda a sua pergunta, tá? Tá aqui. Os paleolíticos pintavam para agradar um ser maior. Como eles tinham essa noção desse ser? Eles tiveram a ideia de que algo, né, fazia a natureza funcionar. De onde vinha o vento? Eles não sabiam onde vinha o vento. Por que o sol nasce e se põe? Eles não sabiam nem fazer ideia porque tinha o sol nasce e se põe. Então, eles não têm ideia que alguém, algo superior, uma força maior, ela rege a natureza. Vou explicar logo então. Uma força maior rege a natureza. Então essa força maior era não a divindade, não Deus, porque ele não tinha essa ideia de Deus ainda não, né? Não, a divindade não era um Deus, mas era uma força maior, alguém supremo. Então eles percebiam que quando eles tinham essa corrente positivista, ou seja, eles pensavam de forma positiva, né? Eles tecnicamente agradavam esse alguém supremo e eles pensavam da seguinte forma: se eu agradar esse alguém supremo, né, através da minha pintura, esse alguém supremo vai gostar e vai me ajudar na caça e vou ter, né, uma boa caça. Praticamente era isso que eles pensavam. Entendeu? Ou entendeu? Que ótimo. Mas pode perguntar, viu, pessoal? Pergunta. Quem estiver assistindo pode perguntar, não tenha vergonha. Então a característica da arte egípcia vai ser a religiosidade e a política, né? E quais são as motivações, né? Retratar os fatos políticos e religiosos, até porque a política e a religiosidade estavam atrelados a quem, pessoal? Ao faraó. Ele era a representação do Deus na terra, era a questão religiosa, e ele também era o poder político da época, era a pessoa, né, o ser maior que comandava. Nós temos aqui no Brasil, né, o presidente, na Inglaterra a rainha, lá ele seria o faraó, né, ele seria como se fosse o líder supremo, né, do Egito, ele que comandava
todo o Egito. E a ideia é que ele tinha esse poder divino, então é por isso que tinha essa liderança, né? A teocracia, enaltecer a figura do faraó, algo teocrático, ou seja, Deus no centro, ou seja, o poder divino no centro das coisas, né? O culto aos mortos, tanto que a gente vai ver que nós temos o livro dos mortos. Cadê Jesus? Aqui, ó, livro dos mortos. O culto aos mortos. Então, quem morreu, ele vai ser julgado. Tem uma figura. Eita, Jesus, minha camisa. Tem uma figura que mostra, né, o tribunal de Osíris, pesando o coração da pessoa, ou seja, pesando o sentimento dessa pessoa, pesando tudo que ela viveu. Ah, pronto, tá aqui. Aqui eu estou sendo delay, aqui onde está um delay danado, né? Aqui representando, aqui ó, representando a vida da pessoa, ou a vida não, representando o julgamento, e aqui representando o coração da pessoa, né? E aí ele tem essa representação. Então, quem pesasse mais é onde definia se eles iam estar com os deuses ou eles não iriam estar com os deuses, tá? Tem isso também. Nós temos algumas pilastras, né? Cadê Jesus? Carregou aí para vocês? Aqui carregou, né? Papiriforme aberta, papiriforme fechada, papiriforme, lotiforme. Que isso a gente não vai ter muito interesse na arquitetura egípcia, não. A arquitetura egípcia é mais interesse aqui, ó. Representação ou dos deuses ou do faraó e de sua família. A pintura, tá certo? A pintura nós temos que ver a lei da frontalidade, que é isso que eu vou ressaltar aqui, a lei da frontalidade, daqui a pouquinho, tá? Que é com os ombros de frente, o tronco de frente, mas tudo aqui voltado para o lado, ó. O olho também voltado para a frente, aqui é o olho voltado para a frente. A lei da frontalidade, ó, os 3 pontos de vista, frente, perfil e cima, né? Representando a eternidade. Geralmente ele tem essa representação, né? O nível poder social, né? Por causa das cores. E servia para relatar com acontecimentos da época, né? As histórias do faraó e dos deuses. Então note que eu sempre voltei na pintura egípcia: faraó, Deus, faraó, Deus, teocracia, ponto, não tem pra onde correr. Aí nós temos, né, o período pré-dinástico, as dinastias, que isso é mais para a parte de história, né? Nós temos as pirâmides do Egito, né, que a gente já falou na sala de aula, né? Gizé, Kelps e Kefren. Kelps, Kefren, Miquerinos, e nós temos, né, a escultura. Deixa eu ver se tem alguma informação aqui. Ah, sim, as cores. Já me passando as cores. Vamos dar uma olhada aqui nas cores. As cores que nós temos na pintura egípcia. Eita Jesus, cadê você? Me passei geral aqui, ó. As cores da pintura egípcia não eram uma cor qualquer, tá? Nós temos o preto, que associa a morte e a noite, né? Que é a história do carvão, da madeira do carvão. O branco, que representava a pureza, né? Do cal, do gesso. O amarelo, a eternidade, né? O vermelho, a sexualidade e energia, poder também, né? E o azul, o céu e o rio Nilo. Olha só, eles estão à beira-rio, óbvio, por isso que eu tenho muito azul, tá? Deixa eu ver se tem outras pinturas aqui. O poder, tá? Vamos pegar essa foto aqui, que é a mesma dessa aqui.
Bacana, né? Aqui seria um mapa da construção de Kelpis, Kefren e Miquerinos. A parte da escultura a gente vai ver daqui a pouco. A arte fúnebre voltada para os faraós. E aí nós temos a questão da arquitetura, que a gente vai ver agora, junto com a escultura. Porque a escultura, na verdade, ela vai estar sempre atrelada com a arquitetura. Ela sempre vai estar posta dentro de alguma parte da arquitetura, certo? Seja entrada em um templo, seja dentro de um túmulo, ela vai estar sempre atrelada. Aqui no caso é Kefren, escultura de relevo. Glorificar o faraó e preparar o seu caminho até a eternidade. Então, pelo amor de Deus, nada foge da religiosidade, nada, até a escultura. Não tem como fugir da realidade. Aí nós vamos ter aqui, ó, as primeiras pirâmides de José, né? Não é de José, de José, né? E aí nós vamos ter algumas formas de construção, que é a parte de arquitetura para finalizar. Nós temos as mastabas, que antecederam as pirâmides. Tem a entrada, né? O poço e o sarcófago. Nós temos as pirâmides, que é de José, já começa a ser considerado como uma pirâmide, que a gente vê aqui agora. Aí nós temos a de Gizé. Nós temos a própria esfinge. Aí nós já temos já maior o Vale dos Reis, tá? Olha aqui as esculturas na entrada do Vale dos Reis. As esculturas, segundo alguns estudiosos, dizem que era como se fossem guardiões que ficavam nas portas. Então eram tão grandes, mas tão grandes, mas tão grandes, que as outras civilizações, quando chegavam ali, tinham medo. Por isso que tem esses mitos da questão de quando abriu o sarcófago, muita gente morria, e as esculturas eram um lugar amaldiçoado e tal, por isso. Vamos vir para outro slide aqui. Aqui é a esfinge de Gizé, com o rosto do faraó Kefren. A pirâmide de Kefren, ó, ela fica atrás, né? Olha como seria dentro da pirâmide. Agora já a pirâmide, tá? Compartimento, a câmara do rei, o vestíbulo, a entrada, que a gente pensa que entrar numa porta, né? Vai ter uma porta na pirâmide, não tem. A entrada é bem pequenininha, né? Aí o pessoal vai descendo, câmara subterrânea. Tiveram algumas pessoas que viajaram para lá para o Egito, né? Pessoas que têm dinheiro, que eu conheço, que disseram que quando você entra na pirâmide é uma coisa assim meio que sufocante, porque você entra e é um corredor mão única, não tem entrada e saída, a entrada e saída é a mesma porta. E você fica assim, ó. A atividade vai estar no aplicativo. Tá lá, só liberar depois que acabar a aula. E aí eu estou sentado, claro. Imagina o teto aqui, você assim, ó, entrando, porque os egípcios não eram tão altos, né? E vocês entrando em fila indiana, uma ruma de turista, uns 15. Ali falta um ar ali no meio, você não pode voltar porque tem meio quilo de gente atrás. Você não pode avançar porque tem meio quilo de gente na frente. Então não tem nem como correr, tá? Algumas pessoas disseram, né? Não, alguns estudiosos dizem, né? Que existe um nicho, existe uma base para construir essas pirâmides, que seria essa aqui, ó. Vamos lá. Eita, vamos lá. Voltou, foi? Deixa eu dar um zoom. Pronto. Aqui, ó. Seria como se fosse uma base, aonde ocorria
toda a entrada. Seria como se fosse o vão onde ia ter o sarcófago, onde ia ficar o próprio faraó morto, né? Esperando ressuscitar da eternidade. Então existia uma estrutura antes disso para gerar. Aí você fala, mas ela não é toda fechadinha? Ela é toda fechadinha, né? Ela é uma pirâmide. Então é triangular, triangular, triangular e triangular. São 4 faces triangulares. Só que existia uma estrutura no meio justamente para você poder ter acesso. Essas câmaras não eram desenhadas ao acaso, né? Existia uma estrutura segurando cada uma delas. Essa aqui é de Kefren. A de Kelpis tem um nichozinho também, a mesma coisa. E aqui mostra o Templo do Vale, a Esfinge, como é que ela se localiza, tá? Como ela se localizava, essas pirâmides. Se localizava não, se localiza até hoje, porque ela não está com a mesma estrutura que nós temos na foto, né? Hoje em dia ela não tem essa parte visual aqui, que ela pintada, como ela está hoje em dia. Não sei quantos 1000 anos e ela não se desgastou, tá? Só desgastou a parte externa, mas por dentro continua a mesma coisa. Aqui uma pintura do mural encontrada de 1880 a.C., tá? Aqui seria mais ou menos como é que funcionava a questão de levar essas esculturas, levar os blocos que faziam as pirâmides egípcias, né? Os blocos que faziam as pirâmides egípcias para os locais. Como era? Ele fazia tipo uma prancha. Eles botavam água, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Será que dá para dar um zoom? Dá. E aí o pessoal arrastava para diminuir o atrito. E eles puxavam. Alguns outros estudiosos, né, que eu já assisti documentários no Discovery Channel, no Arte 1, eles mostravam como se fossem troncos redondos enfiados no chão, e ali ele deslizava, né? Deslizava, e eles podiam puxar como se fosse um trenó, puxando, e levava as esculturas já prontas para o local onde eles queriam assentar. Eu imagino o trabalho que isso deve ter sido na hora de construir, tá? As urnas mortuárias, nós tínhamos também as máscaras, né? Quando o faraó ele morria, ele botava aquelas máscaras todas bonitas, adornadas, né? Que representavam a face do faraó, até porque o faraó era mumificado, tá? Olha só, um exército de egípcios, soldados egípcios. E aí nós temos aí o templo de Philae, dedicado a deusa Íris, tá? Um templo voltado para os deuses. Então, mais uma vez, ou é faraó ou é Deus, os deuses, né? Ou faraó ou os deuses, não tem para onde correr. Karnak, o maior templo do Egito. Um gato aqui arranhando tudo. Olha que bonito. Olha que visão impressionante. Deixa eu ampliar aqui para vocês poderem ver. Deixa eu ver se tem mais aqui. Vale dos Reis. Aqui acabou. Deixa eu mostrar só o resto aqui das... Olha só, isso aqui na realidade, isso não é uma escultura. Ele pegava a própria pedra e talhava a pedra todinha, né? Como se fosse um baixo relevo. Não é um alto relevo. Alto relevo é quando ela se projeta, é um baixo relevo, tá? A deusa aqui, ó. Isso. Vale dos Reis, Palácio de Ramsés II, tá? O Templo de Amon-Ra.
Sempre, ó, pessoal, sempre tem escultura dentro, ou dentro não, na porta, para receber as pessoas. Então, era como se fossem grandes estátuas, né? Grandes guardiões, grandes estátuas de guardiões que ficavam ali para receber os visitantes. Olha o tamanho das pessoas, olha o tamanho da estátua, tá? Imagine carregar isso. Abu Simbel aqui, Abu Simbel 2, a fachada dos templos. Nefertiti e Akhenaton, no caso já temos aí a questão da própria escultura, só que voltada de novo para a família ou para o faraó, né? Sempre voltada para a alta casta daquela pirâmide que mostrei para vocês. Olha que lindo esse busto de Nefertiti, voltado para quem? Sempre para os faraós, sempre para as famílias dele. Aqui a máscara mortuária de Tutankhamon, tá? Faraó Amasis. Região sul do templo de Esna. Aqui, ó, as pilastras já começam a aparecer. Isso aqui a gente vai ver no Egito, ou no Egito não, na Grécia. Olha só, uma comparação, olha que bacana, uma comparação da estrutura da escultura, no caso egípcia, e da escultura grega Arcádia, né? Bem similar. Note que nós temos a questão da rigidez e da simetria do peso, nem para um lado nem para o outro, algo simétrico, ambos lados iguais. Tá? Aqui já é algo mais decorativo, que não é feito pelos egípcios, se eu não me engano, está aqui, pronto, feito pelos romanos. E aí a nossa próxima atividade a gente vai falar sobre a cultura grega. Bem, pessoal, deixa eu dar o zoom aqui, de volta. Pronto. Alguém ficou com alguma dúvida? Vou deixar um tempinho para vocês tirarem dúvida para finalizar a aula. Estou aqui já com o meu celular, meu smartphone, para falar com vocês. Já deu intervalo já, o intervalo já rolou. Vamos lá. A aula hoje durou mais porque teve muitas perguntas, isso é bom, participação é bom. A gente começou um pouquinho mais tarde também. Micaela, Nath Eduarda, Micaela Oliveira, tem uma porrada de gente aqui assistindo. 102 comentários. Paulo Henrique. Acho que o Gerson está no meio aí também. Oi. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Não? Então vou liberar para vocês daqui a pouquinho a questão das aulas. Obrigado pelos coraçõezinhos aí. Obrigado. Vou liberar para vocês daqui a pouquinho a questão das aulas, né? Das aulas, vão dar atividade para vocês. E sexta-feira, vamos lá agora fechar como é que fica. Sexta-feira eu estarei fazendo a postagem dos novos conteúdos. Vocês vão estudar para a gente ter as aulas próxima semana nos mesmos horários. Quarta-feira espanhol, quinta-feira artes às 14 horas. Dúvida? Não. A postagem de ontem, que eu liberei os exercícios de ontem, na próxima semana, ou seja, dia 8, eu fecho a atividade. A postagem de hoje
Dia 9 eu fecho a atividade, tá? Então vocês vão acessar lá o Classroom e vai ter atividade para fazer, ou seja, ó, dia 1º nós tivemos aula de espanhol. Dia 8 eu encerro a atividade da aula 1. Quinta-feira nós tivemos a aula 1 de artes. Então, na próxima quinta eu encerro a atividade. Dia 3 eu vou postar já sobre a Grécia, já material sobre a Grécia. Eu posto só o material, tá? Material bem simples, é esse material aqui que vocês têm, ó, que é baseado no site Estude, tem muita coisa lá, tem muita coisa de fora, tá? Então vocês vão só pegando o material Abandona Lira para fazer as atividades. Oi, Otávio, chegou agora, né? Boa tarde. Tá? Pessoal, alguma dúvida sobre o exercício, sobre como é que procede? Eu já estou finalizando, estou esperando só vocês. Alguma dúvida? Olha, deixa eu ver aqui, deixa eu ver o que eu estou falando aqui. Eu já estou finalizando, estou esperando só vocês. Alguma dúvida? Pronto, ninguém postou dúvida aqui, já saiu meu áudio aqui, alguma dúvida, ninguém postou dúvida. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, pela sintonia de vocês, né? A gente se encontra então do exercício. Pronto. Do exercício, né? Como eu faço o exercício? O exercício vocês vão aqui, ó. É só clicar no exercício de vocês, procurar a disciplina de vocês no celularzinho de vocês, ó. E aí você clica. Ele vai mostrar as instruções, vai mostrar aqui, ó, a tarefa, o PDF e a tarefa. Mais tarde vai estar a videoaula. Essa videoaula aqui vai estar no YouTube para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Quando vocês clicam na tarefa, a tarefa ela vai mostrar para vocês como se estivesse bloqueada, porque eu não liberei ainda. Mas a de espanhol que foi ontem, ela está completa. Você vai chegar aqui, ó, em tarefa, e ó, você vai botar seu e-mail, a resposta, escolher a turma, e aí vai e avança e começa a responder. As respostas vão chegar para mim, tá? As respostas vão chegar para mim. Tá? Como eu faço entrar nesse app? Você vai baixar esse app, o Google Classroom, tá? Você vai baixar o Google Classroom, né? Esse app, e aí eu vou dar o código para você. Me procure, Geise, me procure, por favor, inbox, por gentileza, faça favor, manda uma mensagem inbox que eu libero para você, tá certo? Alguém mais, alguma dúvida? Leonara, daqui a pouco eu falo com você. Leonara, daqui a pouco eu falo com você. Alguém mais? Tem, Jadiel. Exercício de espanhol, exercício de arte. Espanhol foi liberado ontem e de arte vai ser liberado hoje. Tá? Pessoal, tá todo mundo perguntando aí. Vão continuar perguntando aqui ou inbox, tá? E eu respondo para vocês para finalizar. Já tem 1h30 de aula, não era para estar tudo isso, não era para ter 50 minutos de aula para não ficar sobrecarregado. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção de vocês. A gente se encontra
próxima quarta com aula de espanhol, com o nosso segundo módulo, a segunda aula, tá? Ó, beijo no coração, até a próxima semana. Fui. Largo fai todo nella città, largo. La 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 la. Presto bottega che lavo già presto. La 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 la. Fortunatissimo per verità. Fortunatissimo per verità. La 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 la. Figaro, 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 Figaro.